Fiz até um acordo num banco atual. Estou pagando o acordo esses dias. Por quê? Porque comprei demais e não paguei. O caso da Rosângela Santos, moradora de Aracaju, que falou à TV Globo, está longe de ser isolado. Brasileiros que estão com alguma conta e com alguma prestação atrasada. Esse número é de quase 68 milhões de pessoas. É um recorde, desde que esse indicador é medido, é o número mais alto. Esses são os dados da Serasa, referentes ao mês de julho e que revelam o estrago da inflação sobre o poder de compra. Já a Confederação Nacional do Comércio divulgou os números de agosto. A CNC mostra que 1 em cada 3 brasileiros atrasou o pagamento de dívidas ou de contas como luz e telefone. É o pior número desde que esse indicador foi criado em 2010. Em apenas um ano, a elevação foi de 6 pontos percentuais. E como os juros não dão sinal de trégua, esse quadro pode se agravar ainda mais. A taxa média de juros para as pessoas físicas passou dos 50% ao ano, um aumento de pouco mais de 1 ponto percentual em relação a maio, e quase 12 pontos percentuais a mais em relação aos últimos 12 meses. Mas a gente sabe que essa foi a média, porque tem juros bem mais altos, como os do cartão de crédito, por exemplo. No crédito rotativo, que é aquele tomado pelo consumidor quando ele só paga uma parte da fatura, o juro médio chegou a 370% ao ano. O consumidor já percebeu que o juro em alta tornou a dívida com um cartão de crédito ainda mais difícil de pagar. Por isso, a elevação da inadimplência se concentra mais fortemente nos carnês das lojas do varejo. No entanto, os dados da CNC apontam que a incapacidade de honrar as contas se dissemina em todos os setores e nas diferentes faixas de renda. As empresas, especialmente do setor de serviços, também enfrentam dificuldades e sofrem com a instabilidade dos preços. Agora atuam para renegociar com os fornecedores. No primeiro semestre, de acordo com a Serasa Experian, eram mais de 6 milhões de negócios no vermelho. A escalada da inflação e os juros altos têm provocado o aumento da inadimplência de milhões de empresas no país. As micro e pequenas são a maior parcela dessas companhias negativadas. Quais são os principais fatores que levam a esse nível de inadimplência e como os especialistas analisam esses números? Qual é a melhor escolha na hora de quitar dívidas? E como as empresas têm atuado para renegociar com bancos e fornecedores? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia Bruno Rosa. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Bruno Rosa, antes de mais nada, é importante a gente explicar a diferença entre ter dívidas e estar inadimplente, né? Os dois índices estão bem altos nesse momento, mas os números e as situações também são distintas. Qual é a diferença efetiva entre estar endividado e estar inadimplente? E qual é o cenário hoje no país em relação a esses dois grupos de consumidores? Para começar, é importante a gente ter em mente que o cenário nos dois casos é de alerta, né? O Banco Central recentemente disse que a situação hoje no Brasil ela requer serenidade. Isso tudo por conta da inflação, que está numa trajetória elevada desde o início do ano passado, né? Quando a gente começou a ver um pouco a retomada da economia após o recrudescimento aí da pandemia da Covid-19. E quando a gente fala de inflação alta, a gente tem que entender que a renda das famílias, a renda do consumidor, ela fica menor. E sem renda tão alta quanto era antes, porque ela justamente foi consumida pela inflação, para continuarem comprando, se alimentando e pagando as contas, elas estão indo tomar empréstimos, né? E aí é que o problema começa, porque quando elas começam a tomar empréstimo, é aquela coisa, né? Uma bola de neve. Você pega aqui um dinheiro emprestado aqui, vai no comércio e faz outro empréstimo, atrasa a conta de luz, atrasa a conta de gás, tem a conta do banco chegando. Então isso tudo começa a criar uma grande bola de neve. Não à toa a gente está aí hoje nos maiores patamares de inadimplência desde o início de 2010. É que a dívida
ela vai gerando uma bola de neve. E a gente acaba ficando preocupada, vai trabalhar preocupada. É muito tempo, né? Mais de uma década. E é importante salientar que não necessariamente uma pessoa que vai no banco ou contrai um empréstimo, ela está numa situação de inadimplência, numa situação de calote, digamos assim, né? Hoje, quando a gente olha para o calote especificamente, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente está falando de dívida financeira, uma dívida com um banco, com uma financeira, a pessoa só é considerada inadimplente ou ela está numa situação de calote após 90 dias de atraso. Aí passou 3 meses, 90 dias, está no calote. Quando a gente olha para outros serviços, por exemplo, serviço de luz, serviço de gás, aí a situação varia de empresa por empresa. Eu peguei o exemplo, por exemplo, da Light, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro e de outras cidades aqui do estado do Rio. Então, no caso da Light, por exemplo, só para ilustrar um pouco o ponto de atenção que a gente tem que ter é o seguinte: o consumidor atrasou o primeiro mês, não pagou a conta, chegou a conta do segundo mês. Se a empresa detectar que ele também não pagou a conta em dia, já chega uma carta para esse consumidor, que pode ser na conta do terceiro mês, ou uma carta avulsa, falando o seguinte: detectamos atraso e vamos cortar a sua conta de luz em 15 dias. Então, quer dizer, é sempre importante o consumidor estar atento a isso, que não há uma regra geral, varia de empresa por empresa, a depender da companhia você pode ligar, pode tentar uma renegociação, e aí você pode ter algum prolongamento dessa dívida, mas é importante ter isso em mente muito claro, que o banco é uma negociação, na luz é outra, no gás é outra, na conta de telefone é outra, porque as empresas de fato elas têm políticas diferentes. Então, porque às vezes as pessoas acham que não, é só depois de 90 dias como é nos bancos, então vou ficar 3 meses sem pagar nada. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a dica mais importante é isso: veja como funciona em cada um dos serviços que você está em atraso. Porque ninguém quer ficar sem luz, ninguém quer ficar sem gás, ninguém quer ficar sem a internet no celular, não é mesmo? Ô Bruno, você disse que os índices de inadimplência estão muito altos, né, batendo recordes históricos. A que se deve isso na avaliação dos especialistas? Ainda é um efeito dessa crise toda da pandemia? O Luiz Rabi, que é o economista da Serasa Experian, ele tem uma análise muito interessante. Ele olha para essa inadimplência e ele fala em 2 ondas, né? A primeira foi, de fato, a pandemia, né? A gente saindo dessa pandemia, quando a demanda começou a aumentar muito forte e a oferta ainda estava um pouco travada. Vamos lembrar que a gente teve toda essa crise das cadeias logísticas globais, né? Hoje muita coisa vem da China e a China tem uma política de Covid zero, então qualquer caso que ocorra lá, fecha tudo, fecha porto, fecha navio, fecha tudo. Os produtos não vão dispersando, né? Ao mesmo tempo, a gente teve a guerra na Ucrânia, que fez disparar os preços de petróleo, e preço de petróleo maior significa aumento de tudo. De diesel, de gasolina, então esse é o primeiro ponto, a primeira grande onda. A segunda grande onda, que ela aconteceu aí como reflexo da primeira, foi a questão da inflação, né? A inflação começou a subir no mundo inteiro, no Brasil também, e com isso veio o juro alto para combater essa inflação alta. O Banco Central vai lá, aumenta o juro para reduzir a demanda, essa demanda reduzindo, os preços tendem a ter uma queda. E quer dizer, quando a gente olha aí para juro alto, a gente sabe que isso neutraliza todo o crescimento da economia, justamente porque você reduz um pouco essa atividade, né? E isso tudo acaba também, de certa forma, neutralizando o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, no caso do emprego. A gente tem visto os índices de desemprego recuando a menos de 10%, o que é um número bom, até como reflexo, né, da retomada. A gente está vendo aí os eventos voltando, isso tudo gera emprego, acabou agora o Rock in Rio, imagina o quanto de emprego foi gerado ali, mas quando a gente olha para os preços, né, para a inflação, para o juro alto, isso tudo neutraliza, né, as poucas boas notícias que vêm da economia. Então, a gente tem um pouco esses dois movimentos, né? Pandemia e inflação, com juro alto, que é uma combinação péssima. Quando a gente olha para a inflação, por exemplo, a gente está vendo aí nos últimos 2 meses, julho e agosto, a gente viu uma deflação nos preços aqui no Brasil, né? Mas essa deflação ela foi muito puxada pelos combustíveis, né? A gente está à véspera de uma eleição, então o governo começou a reduzir uma série de impostos para poder, de certa forma, neutralizar
esse preço do combustível, deu certo, o IPCA ele apresentou essa queda nesses dois preços, mas nos preços do IPCA, mas quando a gente olha para o acumulado nos 12 meses, a inflação oficial, que é o IPCA, ainda acumula uma alta de 8,35%, que é um patamar ainda, segundo os economistas, muito elevada, né? E quase 10% realmente é uma inflação que pesa muito para as famílias como um todo. Bruno, você mencionou os juros, né? E a gente fala daí das qualidades das dívidas e das escolhas das dívidas para não pagar. E aí todo mundo já sabe, cartão de crédito e cheque especial, por favor, pague, né? Se você puder, pague, porque o rotativo come com o juro alto, então nem se fala. Agora, o que os dados têm demonstrado sobre as dívidas que as pessoas estão deixando de pagar nesse momento? Apesar de todo o risco envolvido no cartão de crédito e no cheque especial, está tendo muita inadimplência nesses segmentos? Ou, de fato, a inadimplência está mais direcionada ao crediário das lojas e também aos serviços, como você já mencionou, serviço de energia, telefonia e por aí? A gente tem hoje aqui no Brasil uma espécie, digamos assim, de situação de dívida geral, né? A gente tem situação de inadimplência em todas as áreas, né? Em todos os segmentos. Eu peguei uns dados da Serasa Experian, que eles falam assim, de todas as dívidas das famílias, dos consumidores, 59% dessas dívidas, quer dizer, quase 60%, são dívidas não financeiras. Ou seja, é a conta de gás, a conta de luz, a água, o telefone, o varejo, né? Então, se a gente for pegar esses três grandes grupos, por exemplo, se a gente pega gás, luz e água, que é um grupo só, está 22,6% das dívidas, é alto. Em sequência aparece o varejo, com o famoso crediário ali no varejo, né? O carnê, 12%, telefonia, 7%. São patamares muito fortes, né? Quando a gente olha para os bancos, a gente vai ver, como você bem mencionou aí, a questão do cartão de crédito, né? O cartão de crédito hoje representa quase 30% dessa dívida. É muita coisa, né? E por que o cartão de crédito ele é tão forte, né? Ele é tão representativo nesse volume de dívidas? Porque a gente sabe, todo mundo tem cartão de crédito, porque você entrar pegar um empréstimo ou atrasar ou refinanciar o pagamento da sua fatura é muito simples, né? É só você não pagar e você pagando o mínimo da sua fatura e os juros são cada vez maiores. Eu peguei uns dados com a ANEFAC, junto com o Miguel Ribeiro, que é o vice-presidente da ANEFAC. A ANEFAC, para quem não conhece, é a Associação dos Especialistas em Contabilidade e Finanças. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o juro do cartão de crédito acumulado em 12 meses, finalizando em agosto agora, foi de 360% de juros. Isso aí é muito maior, por exemplo, que o empréstimo pessoal, que é 60%. É bem maior também do que, por exemplo, os juros do comércio, que dá 83%. Então você compara um juro do banco, que você tem que ir no banco, levar uma série de documentos, e esse juro é 60%, no cartão de crédito é 360%, quer dizer, infinitamente maior. Mas esse é o preço da comodidade, né, de você ter uma linha de crédito ali disponível para você ir refinanciando a perder de vista. É muito caro. Então, esse é o principal problema. E se você pega outras pesquisas, a gente vê problemas muito semelhantes, né? A Confederação Nacional do Comércio também tem pesquisas nesse sentido, que eles falam que o cartão de crédito, por exemplo, é responsável por 85% das dívidas financeiras no varejo. 85% é basicamente tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê alguns outros movimentos. Por exemplo, o consumidor ele já começa a ver isso, ter essa noção um pouco mais clara. Então, o que ele faz? Vou para o crediário da loja, vou para o carnê da loja, que representa 20%, mas, ao mesmo tempo, aumentou já 1,8 ponto percentual. Então, quer dizer, ele tem mudado um pouco o seu perfil de endividamento, mas está aumentando, porque todos têm juros. A gente vai, famoso jeitinho brasileiro. A gente paga a prioridade e vai negociando as outras. Por exemplo, se a gente pega essa pesquisa da Serasa recentemente, de um ano para cá, entre agosto de 2021 e agosto de 2022, o número de pessoas inadimplentes aumentou em quase 5 milhões de pessoas, chegando a 66,8 milhões. É muita coisa. Isso ali representa mais ou menos 42% das pessoas adultas inadimplentes.
Então, quer dizer, é uma situação muito preocupante. Quando a gente pega a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio também, quase 30% das famílias hoje estão inadimplentes em alguns dos setores, né? E essas dívidas, elas permeiam esses segmentos todos, né? De forma bem intensa. Porque chega uma hora que esses consumidores, essas famílias, não sabem exatamente o que priorizar e o que pagar. E vão se enrolando cada vez mais e contraindo uma dívida para pagar outra. Bruno, a gente sabe que a Confederação Nacional do Comércio divide basicamente os devedores em 2 grandes grupos, né? Até 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos. Nessas 2 faixas de renda, como está a dinâmica da inadimplência e do endividamento? Tradicionalmente, quando a gente fala de inflação, quando a inflação sobe, os mais pobres são sempre os mais penalizados. Por uma questão de renda, por uma questão de salário, eles têm menos dinheiro, eles precisam separar parte da renda justamente para comprar os itens essenciais. Então, se a gente pega, por exemplo, a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a gente vai ver que as famílias até 10 salários mínimos vêm sofrendo mais com o aumento da inadimplência, né? Ele tem aumentado ali, nesse último ano, 1,1 pontual. Aumentou mais do que, por exemplo, as famílias de maior renda. Acima disso, também subiu, obviamente, porque a gente sabe que a inadimplência é uma situação que pega todo mundo, mas o ritmo de crescimento é menos intenso, né? Tem crescido 0,9 ponto percentual. Pode parecer pouco percentualmente, mas ele é muito diferente na hora quando você olha ali o perfil dessas famílias. Mas as famílias de menor renda, elas tradicionalmente são as mais impactadas com a inflação. A gente vê isso em diversas pesquisas, né? E a da CNC mostra bem claramente esse tipo de situação. O Ministério da Cidadania divulgou que o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil deve ser liberado em setembro. A lei que permite este crédito, com a parcela descontada direto do benefício, foi sancionada no começo do mês. Ô Bruno, nesse momento a gente tem uma injeção de dinheiro de programas sociais e de estímulos artificiais à economia, como Auxílio Brasil, você citou já também redução de impostos de combustíveis, por exemplo. Até no Auxílio Brasil vai ter a possibilidade de crédito consignado, mesmo com o valor do benefício sendo tão pequeno. Quais são os cuidados mais importantes para não transformar esse dinheiro na mão em problemas no futuro? O mais importante nesse momento é que o consumidor e as famílias, de forma geral, elas têm que ter em mente que elas têm que pesquisar antes de entrar num financiamento, antes de contrair algum tipo de dívida, elas têm que pesquisar as taxas, elas não podem acreditar nessa facilidade de entrar num cartão de crédito ou de numa financeira, porque ali o crédito fácil, ele é mais caro, né? E isso pode se transformar numa bola de neve. Então, acho que assim, a dica principal nesse momento é o consumidor fazer conta, saber se determinado item ele não tem como arcar com uma prestação, ele segura um pouco esse consumo. Ou ele pode fazer pesquisas diferentes. Em vez de entrar no cartão de crédito, será que não é melhor ele ver quanto está o custo do crédito pessoal no banco, um CDC, por exemplo, que, como eu mencionei anteriormente na NEFAC, é um custo bem menor de juro. Então, quer dizer, é importante ele fazer essa pesquisa e trocar sempre a dívida mais cara pela mais barata. É melhor, às vezes, ele pegar um crédito no banco para pagar o cartão, se livra do cartão, porque ele vai ter um juro menor e uma dívida menor. Quer dizer, ele não vai sair dessa dívida de banco, mas ele vai ter um custo menor a médio e longo prazo, que para ele pode ser muito bom. Bruno, agora falando sobre a situação dos empresários, as dívidas têm aumentado, tem crescido a inadimplência também entre o empresariado e em quais setores especificamente isso tem ocorrido mais? A dívida entre as empresas também tem se tornado um problema cada vez maior, assim como ocorre com as pessoas físicas, né, com os consumidores. É importante entender que as empresas elas também participam desse movimento, né, desse momento que a gente vive de inflação, de juro alto. Para elas é muito grave, muito crítica essa situação. A gente fez recentemente uma reportagem aqui no Jornal o Globo que mostra que hoje, por exemplo, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, 70% das empresas vêm concordando em aumentar os prazos de pagamento dos seus clientes, de seus fornecedores. Porque eles sabem que, se não fizerem isso, eles vão entrar também numa roda gigante de dívida. Porque se essa empresa não recebe do seu fornecedor, ela não vai conseguir pagar as suas dívidas nos bancos, né? E isso tem
tornado algo comum em todos os setores, né? Desde dos setores de varejo, sobretudo alimentação, serviços, moda, vestuário, assim como também indústria, né? Tá todo mundo buscando ali conversar com os bancos, conversar com seus fornecedores, para, de certa forma, tentar ali driblar essa situação e evitar o calote, ou o aumento do calote, né? Porque não consegue, né? Por exemplo, tem uma pesquisa da Intrum, que é uma empresa europeia líder no mercado de cobrança, que mostrou que 77% das empresas receberam um pedido para renegociar seus prazos de pagamento, né? Então, quer dizer, isso demonstra um pouco essa situação toda que a gente está vendo já com o consumidor, de uma dívida cada vez mais elevada, todo mundo endividado, o endividamento em patamares recordes da década, e nas empresas a gente também tem uma situação semelhante, só que as empresas ainda estão numa fase, digamos, anterior. Elas estão tentando ali negociar daqui, negociar dali, conversando, esticando um pouco aqui, esticando um pouco acolá, para evitar realmente entrar numa inadimplência muito severa. Porque se essa inadimplência nas empresas sai do controle, a gente sabe que o remédio para isso acaba sendo demissões, né? E isso pode atrapalhar ainda mais a tentativa aí, o crescimento de manutenção de crescimento da economia. Ou seja, há jogo para renegociação, né? Os bancos também estão dando possibilidade de renegociação para empresários, microempresários, ou aí o jogo já é mais duro? O jogo é mais duro, mas as negociações elas estão acontecendo num ritmo frenético, né? As empresas que atuam no setor de serviços são as que mais devem, representam mais da metade das empresas inadimplentes, seguidas pelo comércio e depois indústria. Eu tenho conversado muito com empresas desses setores que eu mencionei, setores de alimentação, pequenas indústrias, empresas do setor de moda e vestuário e de fornecedores aí de matérias-primas para essas empresas todas. E eles falam, olha, o que a gente está fazendo é conversando com o banco, com fornecedor de maquininha, de tudo, para poder, de fato, ter uma renegociação melhor, de conseguir um desconto na taxa de juro, de ter uma antecipação de recebíveis, de poder fazer qualquer tipo de coisa que evite que eu crie um problema em cadeia. E os bancos sabem disso, porque para o banco também, o banco não quer ter um cliente inadimplente. Então, de repente, para a parte dos bancos, eles estão mais um pouco sujeitos ali a fazer uma negociação, eles têm feito de fato uma negociação, fazendo uma nova renegociação dos contratos, tentando oferecer mais serviços com preços menores, reduzindo um pouco aí, dilatando, digamos, um pouco o prazo do pagamento, não muito. Então a gente tem visto uma negociação muito intensa nesse setor, né? Porque os varejistas, né, todas essas empresas, elas têm dito isso, elas têm dito que tem que renegociar, tá todo mundo conversando entre si, porque assim, como há uma expectativa ainda de economia que ninguém sabe muito para o que vai acontecer, eles não querem ficar agora já numa situação entre a cruz e a espada, entendeu? Bruno, de que forma a inadimplência afeta as projeções de crescimento para o ano que vem? E nesse cenário aí de juros ainda em alta, incerteza sobre a inflação no médio e no longo prazo, a gente pode presumir que a inadimplência deve continuar alta nos próximos meses e também em 2023? Engraçado que teve um empresário que virou para mim e falou assim, eu fiz a mesma pergunta para ele, e ele falou assim para mim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem a menor noção de previsão de inflação, a gente não está conseguindo fazer uma previsibilidade de compra de estoque, de matéria-prima, porque a guerra da Ucrânia, que afeta o petróleo sobretudo por conta das incertezas globais, ninguém sabe se vai subir muito, se vai cair muito, e o único remédio que ele me falou para isso tudo é o crescimento econômico. Só o crescimento econômico consegue, de certa forma, amenizar essas pressões negativas, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o relatório do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, no início do mês, o próprio Banco Central já está sinalizando uma nova alta de juros, né? Que hoje está em 13,75%, e o mercado, ao mesmo tempo, só espera que esse juro só vai começar a cair em maio do ano que vem, maio de 2023. Então, quer dizer, a gente vê um cenário hoje ainda de pressões muito grandes, né? O empresariado, as empresas, as indústrias aí um pouco incertas. Não custa lembrar que a gente ainda tem uma eleição aí no meio que traz um tempero adicional de incerteza, uma guerra lá fora no exterior, uma inflação pressionando os países ricos aí pela primeira vez, né? Nações da Europa, Estados Unidos, que não estão habituados com uma inflação de quase 10%, como a gente já tem historicamente aqui no Brasil, e aqui ninguém fica surpreso com isso.
Então, quer dizer, a gente tem muitos componentes, um empresário completamente sem saber o que olhar e prezando um pouco pela cautela. Então, teve uma companhia que me falou o seguinte: o que eu puder comprar hoje, mesmo que seja um pouco maior do que possa acontecer daqui a um mês, eu vou fazer uma gestão mais cautelosa, eu vou comprar, eu vou correr, vou pecar pelo excesso de zelo neste momento, porque eu não sei o que pode acontecer mês que vem, eu não posso me dar ao luxo de esperar uma cotação que possa cair, mês que vem meus custos aumentarem muito e eu ficar sem estoque. Então a empresa está trabalhando um pouco assim, no escuro, tentando fazer o que pode hoje, né? Vale lembrar que muitos falam assim, não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Então tá um pouco esse o clima aí das empresas e da indústria. Bruno Rosa, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Bruno, um grande abraço. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.